And the insect of that cow dung or pile said that I want to take with me. Have you seen the insect that dwells in the cow dung? Have you seen that? It's black in color. It does not have wings. It crawls but it cannot fly. So the black bee told to that, he said, you come, you sit on my mat. Então, o abelhão falou para aquele inseto, besouro rola-bosta, venha e suba nas minhas costas que eu vou te levar. E aí o inseto subiu nas costas do abelhão e foi junto com ele. E aí aquele inseto viu que local lindo para onde o abelhão o tinha levado. E aí o abelhão deixou aquele besouro rola-bosta num belíssimo lótus. Ouça. Essa é a fundação da conexão. Sadhu Sangha, Dhamma Sankirtana. Quando que isso vai acontecer? Quando você obtém Sadhu Sangha, é sinal de que chegou a hora de você abandonar a existência material. E você nunca vai conseguir isso sem ter associação do sadhu. Você nunca vai conseguir conhecimento sem satsanga. Satsanga, associação com sadhu, é muito importante. Então, no Bhagavatam é explicado em muitos slokas. Quando chega a hora da entidade viva se libertar da entidade da existência material, nesse momento, ela encontra associação com o sadhu. Mas quem decide quando será esse momento? Quem decide isso é o Senhor que decide. Não é tão fácil assim ir assistir Harikatha. As pessoas ficam indo para lá e para cá. As pessoas gostam de fazer coisas materiais. Mas quem que gosta de vir e ficar na associação do sadhu? Quem que vem ouvir? Então, aqueles que querem sadhu sangha fazem isso. Então, aquele besouro rola-bosta estava lá. Estava lá naquele lago belíssimo, dentro daquele lótus desabrochado. E quem o havia levado até lá? O abelhão. O abelhão negro havia levado ele até lá. Em sânscrito é um poema. Quando o sol nasce, simultaneamente o lótus desabrocha. E quando o sol se põe, automaticamente o lótus se fecha por si mesmo. Você já viu isso? Você pode ver. Um lótus desabrochado. Você já viu? Que o lótus abre e fecha. A deidade que preside o Senhor faz com que isso aconteça. Então, aquele inseto ficou ali dentro do lótus e a lótus fechou. E o que ia acontecer, o que aconteceu no dia seguinte, uma rainha fez um voto que ela iria jejuar para Mahadeva. E ela também fez o voto de que ela iria oferecer aos pés de lótus de Mahadeva 108 flores de lótus. Então, aquela princesa, aquela rainha princesa, ela havia colhido 107 flores de lótus. Todos aqueles lótus.
E aí ela se aproximou at that time. Like what daquele lago. did not know that inside one of the lotus shipping there was the insect of powder. E ela não viu que tinha aquele inseto ali, o besouro rola-bosta dentro do lótus, e colheu aquele lótus. E na hora que ela foi fazer a oferência, ela começou a fazer oferenda então para Mahadeva, oferecendo cada um dos lótus. What is the mantra? Qual o mantra que ela estava cantando? Om Namah Shivaya. Everybody say. Todos digam. So by your mind you can offer lotus. Então, na sua mente, você pode oferecer o lótus com a sua mente para Shiva. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. So see, Então veja, now if you offer 107 lotuses, Ela- like a huge pile of lotus, in the last lotus, ela já havia 108 oferecido one, in that lotus there was a 107 powder lótus insect. para Sr. Shiva. E a última dos lótus era o lótus onde havia aquele besouro rola-bosta. Doing this. So now the morning time came, so the whole night passed by, she was offering. Então ela tinha passado a noite inteira oferecendo um por um dos lótus. Cada um dos lótus ao Sr. Shiva. First, the insect in the cow dung was where it was in the cow dung. Mas ela ofereceu, então, aquele lótus onde havia aquele inseto na cabeça do Sr. Shiva. And now it is on the head of Lord Shiva. Então, veja só, antigamente aquele besouro rola-bosta estava vivendo no meio do excremento, mas agora ele estava ali na cabeça do Sr. Shiva. Princess offered all the lotuses. It was early morning. Quando a princesa Rice. ofereceu todos os lótus, What you have to do after worshipping? You have to. What do you do? mas o que você deve fazer quando você, Take all the flowers and you offer to Ganga river. This is após a oferenda, o que você deve fazer? Você deve retirar todas as flores e oferecer ao rio Ganges. É isso que se faz depois de fazer oferenda. the princess. She now took all the Então o sol já tinha nascido, ela foi lá, pegou os lótus sunrise e instantly. ofereceu para o Ganges. E aí o sol nasceu e ela Which lotus I'm talking ofereceu. about? In the lotus where the insect of E sobre qual lótus a gente está falando? Sobre o lótus que tinha aquele besouro rola-bosta ali. and what did it do? It drank Ganga Jal also. E aí o que ele fez? Aquele besouro, quando tocou a água do Ganges, ele bebeu a água do Ganges. E após isso, He gave up that body of ele abandonou o seu corpo de ser um inseto. in the beautiful E divine então alcançou um corpo muito divino e alcançou a terra transcendental. short. Eu estou te fazendo um resumo deste kata. Mas qual é o significado disso? Fifth black is Sant Mahatma. Sant Mahatma, O Santa Mahatma, all around they are traveling. ele é representado pelo abelhão negro e ele viaja por todos os locais. Bad, every Seja locais puros ou impuros, bons ou ruins, ele vai a todo local. fight Porque ele pensa, eu vou purificar esse local automaticamente. Como? in the heart of Sant Mahatma. Porque no coração God is residing in their de heart. Santa Mahatma, Deus está. Ele tem Deus residindo em seu coração. Lord Himself. O próprio Senhor, Sant Mahatma holding God in their heart. They go ele mantém Deus em seu coração. E ele mantém todos, e ele vai a todos os locais sagrados. People go to Tirtha and they take bath there. As pessoas vão All their sins aos there. locais sagrados e se banham lá e deixam
deixam todos os seus pecados lá. E assim os locais sagrados ficam contaminados. As pessoas comuns fazem isso. Mas para purificar estes rios sagrados, o Santa Mahatmas vai até lá. Este sloka vem do Srimad Bhagavatam. Então aquele abelhão negro sadhu, o dever do sadhu é libertar todas as entidades vivas. Assim como o inseto, que ele não queria sair dali do excremento. É que nem vocês gostam de ficar no excremento ou não? Não se ofendam, mas é o que está nas escrituras. O inseto do excremento, ele gosta de ficar no excremento. O inseto do excremento, ele fica lá. Algumas pessoas têm vermes em seu estômago, certo? Na sua barriga. E se você separar o verme do excremento e colocar este verme num local muito belo, se você pegar e colocar duas opções para o verme escolher, um belo local e um excremento, o que ele vai escolher? Ele vai escolher o excremento. Isso está descrito nas escrituras. Mas o Santa Mahatma pega esse inseto, esse verme caído e leva ele até um local mais elevado. Para libertar todas as entidades vivas, ele vai até qualquer lugar. E leva essas pessoas a locais como Manasarovar. O dever do sadhu certa vez Devi Parvati perguntou: ó meu querido marido, a quem nós devemos adorar? As pessoas normais vão dizer: adore a mim mesmo. Mas o que Shiva disse? O Senhor Shiva disse: eu não sou uma deidade adorável. A suprema adoração é adorar ao Senhor Vishnu. Porque o próprio Mahadeva está adorando a ele. Ele falou: a minha adoração não é adoração suprema, e sim adoração a Vishnu. Brahma tem quantas cabeças? Ele tem 4 cabeças com as quais ele canta Krishna, Krishna. Então, o próprio Mahadeva está dizendo isso, com suas 5 cabeças. Tulasidas escreveu no Manasa Charita Manasa. Brahma Charita Manasa. Então as pessoas dizem: uma pessoa, ouça a minha realização, ouça pela minha própria experiência. Shiva está dizendo: faça Hari Bhajana. Aquele que não faz Hari Bhajana tem a vida destruída. Viver no mundo material, isso é como um sonho, ilusão.
Mas quando você estiver acordado de manhã, você sonhou que você era um rei. Mas quando você acordou de manhã, você viu que você era um mendigo dormindo na rua. No meio da noite, durante o sonho, você era um rei. Mas quando você acorda, não é bem assim. Esse mundo material é assim. Então faça Haribhajana. Aqueles que não fazem Haribhajana têm a vida desperdiçada. Então Mahadeva Ji está dizendo isso. Há 2 passos na construção desse sloka. Com parte 1 e parte 2. This is the first part of the shloka. And Mahadev, he closed his mouth after this. Then, então, após falar isso, Mahadeva se calou. E Parvati perguntou, qual que é a próxima parte do sloka? Ele falou a primeira parte e se calou. Adoração a Vishnu é melhor, mas Devi Parvati perguntou, hoje me fala o sloka. Você só falou o sloka pela metade. Então, nesse momento, o Senhor Shiva disse, ei Devi Parvati, a adoração a Vishnu é melhor, mas, melhor ainda, há um grande segredo que eu vou falar para você. Ouça cuidadosamente. before worshipping to Vishnu, you have to worship to the servants and the beloved of God. Antes de adorar a Vishnu, você deve adorar aqueles que são queridos e servos do Senhor e queridos para Ele. E quem é? Ganga, Tulasi, Giriraj Govardhana e Gurudeva, Guru Pada Padma. Sem adorar a Shri Guru, nós nunca vamos poder obter nada. Então Mahadeva deu essa belíssima instrução. Então, nessa história, o abelhão simboliza o sadhu. E esse verme do excremento, esse besouro ralabosa, ele significa a alma condicionada que está sofrendo nesse ciclo de nascimentos e mortes. Ficar tomando conta das crianças. Isso, em todas as espécies de vida, eles estão fazendo isso. Então, qual é a especialidade da vida humana? É Bhagavat Bhajana. Apenas os seres humanos podem fazer isso. E apenas os seres humanos podem se associar com o sadhu. Por essa razão, em todas as escrituras é dito, nós devemos fazer sadhusanga. Sem sadhusanga, ninguém pode obter o conhecimento. E sem a misericórdia de Rama, não se pode obter sadhusanga. E o lótus possui uma belíssima fragrância, e isso representa as belíssimas escrituras, pelas quais nós poderemos saber quem é Deus. E o Senhor Shiva
think he's Guru. Ele simboliza o Guru. Then serve to him. Então sirva a ele. If you think Lord Shiva is God, Se você Lord pensar Shiva will be unhappy. que o Senhor Shiva é Deus, o Senhor Shiva ficará infeliz. Vandana explained this. The Rameshwaram in South India. Em Rameshwara, isso é explicado. O próprio Senhor Shiva apareceu lá e disse: Senhor Ramachandra é a minha deidade adorável. Rameshwara. Rameshwara é aquele que adora o Senhor Rama. E o Senhor Rama estava adorando essa Shivalinga, mas o próprio Senhor Shiva apareceu e falou ali: o Senhor Rama é a minha deidade adorável. Então ouça isso cuidadosamente. O que é essa Gangajal? É Shuddha Bhakti. Gangajal representa Shuddha Bhakti. Se vocês se abrigarem em Shuddha Bhakti, as divas ficarão livres do mundo material. Esse é o tema Bhakti. Então, nós devemos nos render a Mahadeva. Nós devemos nos render ao Guru. E o Guru irá te contar muitos segredos. De outra maneira, você vai ficar ouvindo coisas daqui e de lá. Coisas de fora. Krishna diz esse sloka na Gita. Então, após você fazer 3 coisas, o Guru vai te dar instruções. E não antes disso. A primeira coisa é Pranipad. Você saber sobre Deus. Então, para você saber sobre Deus, você tem que fazer 3 coisas. Pranipad. Você deve prestar pranamas ao Guru. Você não deve ficar de pé diante do Guru simplesmente. Você deve se aproximar do Guru e prestar pranamas. Pariprashna. Você deve fazer perguntas. E que tipo de perguntas? Como se libertar deste mundo material? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo neste mundo material? Sanatana Goswami Pada fez 6 perguntas a Mahaprabhu. Quem sou eu? Se eu te perguntar quem é você, o que você vai responder? Você vai se identificar, eu sou este corpo, este é meu nome. Você vai dar o nome dos seus pais. Mas isso não é, na verdade, uma verdade. Porque a alma, a Atma, reside dentro deste corpo, é por isso que ele funciona. Então a gente não é este corpo, nós somos a alma. Em inglês há essas palavras de meu e seu. Então você fala minha casa. Você fala eu casa? Não. Você fala minha casa. Então quem é a casa e quem é aquele que está dentro da casa? Quem está dentro da casa é o Grihi.
Então a casa e aquele que reside dentro da casa não são a mesma coisa. Tente entender isso. Após algum tempo, esse corpo irá voltar para os 5 elementos de onde ele veio. Então, e a alma irá se libertar e irá para outro local. Então esse corpo ele foi constituído de 5 elementos. Esse corpo tem água ou não tem? No momento da morte, da decomposição do corpo, a água se separa deste corpo. Então essas coisas vão se saindo do corpo. Os 5 elementos se separam quando a pessoa morre. Mas a alma, que reside dentro do corpo, porque a alma nunca nasce e nunca morre. Por essa razão, Madhyate Mirate Vakadatim. A alma nunca é destruída. Ela nunca nasce e nunca morre, mas o corpo nasce e morre, desse ciclo de nascimento e morte. Então, nas escrituras é dito, conheça sobre a alma. Pense sobre esse conhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? Por que eu vim para cá? Um dia nós vamos ter que deixar tudo neste mundo material e ir embora daqui. É verdade ou não é? Mas quem sabe disso? Que um dia você vai ter que deixar esse corpo e morrer. Algumas pessoas estão achando que não vão ter que ir embora não, mas todos vão ter que ir embora. E quem que vai embora com você? Se você for casado, você fez 7 voltas em volta do fogo de sacrifício, certo? E por quê? Para ficar 7 vidas juntos, não é verdade? No momento da cerimônia de casamento, e o mantra de casamento é falado, você faz 7 circunvalações em volta do fogo sacrificial. Então agora me diga, por que você fez isso? Porque é escrito que por 7 vidas, marido e mulher ficarão juntos. 7 vidas? Então os noivos perguntam a ele, me perguntam, ó Maharaj, em qual vida que eu estou, na primeira ou na última, na segunda ou na última? Então os noivos, ele está contando que ele estava fazendo um casamento e os noivos perguntaram isso para ele. Então são 7 vidas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quantas vidas que eu tô? Que a gente está junto? Aí eles perguntam, aí o Gurudeva falou, você quer saber? Eles falaram sim. Então ele falou, ouça cuidadosamente. Aqueles que são casados ou que pensam em se casar, ouçam isso. Após o casamento, se marido e mulher vivem que nem 2 pombinhos, sabe? Pombinho. Você conhece os pombos? O tempo todo. O casal de pombinhos fica sempre junto. Estão sempre ali se bicando, um seguindo o outro. Mas então, se a vida de casado for assim, significa que é o primeiro casamento, a primeira vida que eles estão juntos. Mas, se após
a cerimônia, eles começarem a brigar e discutir, então significa que é a última vida que eles estão juntos. Essa é a verdade. Então, estou falando para você. Então, na verdade, isso é uma filosofia sem noção. Ninguém vai ficar junto por 7 vidas. Depois da morte, cada um, quem que vai esperar por você? Imagina, se um morre, aí o outro vai ficar fazendo o que até o outro morrer? Que nem quando você coloca 2 folhinhas juntas dentro de um rio. E aí as folhinhas se separam na correnteza do rio. Like a leech, it crawls like this. Like first it grabs in the front and then it crawls. So in the same way, first the birth is destined and then the person dies. So where will the person go after that? Who knows? Então, quem sabe qual vai ser o destino daquelas folhinhas que foram jogadas juntos no rio? Elas vão se separar, sabe-se lá se um dia elas vão se encontrar de novo. Então, quem vai garantir que o casal vai se encontrar de novo na próxima vida? The thoughts that the human have before they die, they get the next body same connected to those thoughts. In Bhagavad Gita, it said, I'm not saying this there. Então, na Bhagavad Gita é dito que aqueles Yam Vapis Maranambhava, Tadachanta Kalevra, aquele pensamento que você tem é o que vai definir o nascimento que você vai ter após a sua morte. Então, Bharata Maharaj, ele ficou apegado a um veado e por essa razão ele nasceu como um veado. Porque ele se lembrou, ele se lembrava da sua vida passada. E aí ele lembrava, nossa, eu era um rei e eu fiz bhajana, mas porque eu me apeguei ao veado, eu tive que nascer como esse animal. Então, quando ele abandonou este corpo de animal, ele nasceu como Jadabharata. Então, isso aconteceu dessa forma. Então, as pessoas estão dizendo que vão ficar juntas por 7 vidas, mas não é bem assim. Você não consegue ficar junto nem por uma vida. Ficar junto por uma vida já é muito difícil. Então eu não quero ficar falando sobre isso, mas isso é verdade. Se eu falar a verdade, as pessoas ficam com raiva. Mas quando eu minto, se eu mentir, aí todo mundo fica feliz. Então Mahadeva estava dizendo, você deve fazer bhajana. Então hoje Então, Sr. Shiva falou para Lakshmi, adore Sr. Vishnu. Então, é porque hoje é o dia de jejum de Shiva. Ele está falando, tudo bem, vocês estão jejuando para Shiva, tudo bem, adorem ele como um guru, façam bhajana. Mas amanhã é que dia? Amanhã é Ekadashi. E se você está fazendo jejum para Shiva hoje, mas não fizer o jejum de Ekadashi amanhã, você vai ter que sofrer. Então, ouça cuidadosamente. Eu não estou mentindo, não. Eu tenho muitas evidências das escrituras, eu posso citar muitos slokas. Está escrito, aqueles que não seguem Ekadashi, no dia de Ekadashi, aqueles que comem grãos, especialmente os 5 tipos de grãos, após isso, eles terão que ir para o inferno. E após o dia de Ekadashi,
all the sinful reactions are residing in the grains, like rice. Perdão, no dia de Ekadasi, todas as reações pecaminosas residem nos grãos, como jogatina, matar, tudo isso. Em vários tipos de grãos. Então, no dia de Ekadasi, não coma nenhum tipo de grãos, mesmo se a Mahaprasad Jagannatha vier até você, não consuma isso. Dos 8 até os 80 anos, todos devem seguir o jejum de Ekadasi. Você pode consumir frutas, leite, trigo sarraceno. You make the wheat roti, right? On Ekadasi you can just make buckwheat roti, no problem. Em dia normal você come chapati, não é? Mas no dia de Ekadasi, faça o chapati com a farinha com a farinha de trigo de sarraceno. Faça pakora com a farinha de trigo de sarraceno, qual é o problema? So tomorrow on Ekadasi there will be rabdi. There's very sweet Indian delicacy. Então amanhã Ekadasi pode ser feito rubbery, que é um doce. Então, mas no dia de Ekadasi, se você fizer nijala, é o melhor. Mas se você não puder fazer essa concessão, consuma frutas e o que é permitido, mas nunca consuma grãos. De outra maneira, você vai ter que ir para o inferno. Todos vão ter que ir para o inferno. Então todos, até os sadhus, seguem, até o Senhor Krishna segue Ekadasi. Chaitanya Mahaprabhu seguia Ekadasi para nos dar ensinamento. Então, Chaitanya Mahaprabhu é o próximo Krishna. Então, por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu está dando esse ensinamento de que todos fazem Ekadasi. Então, ao ouvir o Srimad Bhagavatam, na história de Ambarisha Katha, então, vocês não estão ouvindo Bhagavad Katha? É falado o Bhagavad Saptaha de 7 dias. E no 7º canto tem o Katha sobre Ambarisha Maharaja, como que ele jejuou no dia de Ekadasi. E o momento do param, da quebra do jejum, era muito pequeno no dia seguinte. E então ele quebrou o seu jejum com uma charanamita de Vishnu. E nesse momento do Vasarishi, estava lá e ficou muito grave. E tentou queimar Ambarisha Maharaja. Com seus poderes místicos, ele tirou um dreadlock de sua cabeça e manifestou Kripa, um demônio de fogo, que tentou queimar Ambarisha Maharaja, mas Ambarisha Maharaja não reagiu, não falou nada. Ele nem invocou o Senhor. Draupadi pediu ajuda ao Senhor. Mas Ambarisha Maharaja era tão fixo. Ele apenas tinha essa fé. Deus irá me proteger. E, simultaneamente, neste momento, automaticamente a Sudarshana Chakra
came foi até lá and killed the demon first. And e matou o primeiro demônio. started to run toward E depois Vasarishi. saiu correndo atrás do Vasarishi. Became angry and went to Brahma, said, I cannot protect E you. do Vasarishi também saiu correndo e foi até Brahma pedindo I proteção. cannot protect you either. E Brahma falou, eu não posso te proteger. As you have committed sin in the lotus feet of Ambarish Maharaj. Então ele foi até Shiva e Vishnu também. E Vishnu disse, eu também não posso te proteger porque você... Vasarishi went to Vishnu. Vishnu said, I cannot Perdão, Shiva que falou, eu não posso te proteger porque você fez uma ofensa aos pés de Ambarish Maharaj. Então ele foi até Vishnu e aí Vishnu falou, vá e peça perdão a Ambarish Maharaj. went to Ambarish Maharaj and Então do Vasarishi foi até Ambarish Maharaj Ambarish Maharaj. e começou a pedir perdão. Mas Ambarish Maharaj era muito humilde. Quando ele chegou lá e viu que Durvasa Pranam to him. estava se aproximando, ele também prestou pranama a ele. He said, Mahatma, come to my place. Ambarish Maharaj estava pensando, Do him properly. Durvasa Rishi veio até o meu local e eu não pude servi-lo apropriadamente. Os devotos são assim, eles têm esse humor muito humilde. Durvasa Rishi Stories of the Vasarishi. Ramananda Dasana. está falando das glórias de Ambarish Maharaj. Who are the eternal servants of God, the Vaishnavas. Aqueles que são Vaishnavas, servos eternos do Senhor, são muito, muito humildes. Vasarishi saying, I am sinner. Durvasa Rishi falou, eu sou o Senhor. Try to burn Ambarish Maharaj, but Ambarish Maharaj Eu sou o pecador. is pronounced to Eu sou o pecador. Eu tentei queimar Ambarish Maharaj, mas ainda assim Ambarish Maharaj está aqui me prestando reverência. and he came and apologized. Então, Durvasa Rishi foi lá e se desculpou. E neste momento, a Sudarshana Chakra foi embora. That one that we should never Então, commit offense há in any esse ensinamento que a gente não deve cometer ofensa a nenhum Vaishnava, mesmo a um chefe de família, certo? offense toward Vaishnava is offense toward Vaishnava. It does not Mesmo offense toward Ambarish Maharaj era um chefe de família e Durvasa era um renunciado, mas ainda assim ele cometeu uma ofensa. But you have to be strict and vigilant on the timing of the paran of that account. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento é, você pode, está seguindo o jejum, mas você deve se atentar ao horário de quebra do jejum. Everybody follow Ekadashi fast. Então todos devem seguir esse jejum de Ekadashi. You'll be happy. O Senhor ficará feliz Follow fast. e você vai obter Ekadashi, o fruto desse jejum. follow fast. Se você jejua no Ekadashi, você obtém o fruto de todos os jejuns. Basically, we're accountable for the sins of killing your father, mother, Mas se você come grãos no Ekadashi, você está ingerindo o pecado ingerindo todos os pecados, como matar um brahmana ou uma vaca. anyhow. Então eu peço a vocês, amanhã Ekadashi, de alguma maneira, não coma grãos, de nenhuma maneira. Very nice, beautiful. And next day, Então, serve the cows in Brahman, and then you, as per the time, there is paran time. From sunrise to some time. então depois, no dia posterior ao Ekadashi, tem a quebra do voto, que é desde o momento You will get off Ekadashi fast. For this regard, do nascer do sol até um momento predeterminado. Então você tem que se atentar a isso na hora de quebrar o seu Ekadashi. Então, por essa razão, eu peço a vocês, por favor, sigam o jejum de Ekadashi. Jai Jai Shirade. Jai Jai Shirade. Jai Mahadeva Ki Jai. whoever wants to tune in for the further live stream kirtans, kindly tune in on the Van Madhuram Facebook page. Hare Krishna. But kirtans are coming. Eu vou voltar aqui para pegar o começo.
Perdão. Cadê o inglês? What is Lord Shiva teaching to us? Então, o que o Senhor Shiva tem para nos ensinar? Worship to Lord Shiva, how to keep fast. Because in India right now, many people are keeping fast for Lord Shiva. What is Lord Shiva teaching to us? O que o Senhor Shiva está nos ensinando? Worship to Lord Shiva, how to keep fast. Because in India right now, many people are keeping fast for Lord Shiva. It's the month of Savan. Então, People think that Lord Shiva is God, then Lord Shiva will never be happy. então o Senhor Shiva está nos ensinando a como fazer puja, como adorar, porque na Índia muitas pessoas estão fazendo esse jejum para Shiva no dia de hoje. E muita gente pensa que o Senhor Shiva é Deus, mas o Senhor Shiva não fica feliz com isso. Lord Shiva is saying that O Senhor Shiva está dizendo, eu sou o servo do Senhor. not just me. So we have to accept Lord Shiva as the Guru. Você deve aceitar o Senhor And Shiva Lord Shiva como will give us um guru. everything. Então o Senhor Shiva vai te dar tudo. Ele vai derramar a misericórdia dele It is em cima de explained in the nós. scriptures. Há Shri Sampradaya, 4 sampradayas descritos nas escrituras: Rudra, Shri, Brahma, Ruda, Sanaka. 4 Sampradaya. Brahma, Quatro. Rudra, Sanak. Shri, Brahma, Ruda e Sanaka. 4 sampradayas. The Brahma, Rudra, and Shri, Brahma, Ruda e Sanaka. main Acharya of Shri Sampradaya is O Lakshmi acharya Devi herself. principal, original da Shri Sampradaya é a própria Lakshmi Devi. E na Kali Yuga é Is in Ramanujacharya. form of Ramanujacharya. And the Brahma Sampradaya, E na Brahma the main Sampradaya, Acharya, o acharya original is the é Chaturmukh Brahma himself. o Brahma Chaturmukh, And in Kali de 4 Yuga, cabeças. is in the form E of na Kali Madhacharya. Yuga, ele é representado por Madhvacharya. The main Acharya of Rudra Sampradaya is O Lord Shiva. acharya original da Rudra Sampradaya, Rudra Sampradaya é o Senhor Shiva. And in this Kali Yuga, this E is nessa Kali Yuga é the main form of Vishnu Swami. Vishnu Swami. E na Sanaka Sampradaya, Sanak Sampradaya. o acharya original é The main Acharya is Chatursham. Sanandan são os Sanatana. 4 Kumaras, Sanat Kumar. Chatursham. os 4 Kumaras. Nidahayata. É Vishnu. Peraí. Chatursham. Tá, os 4 Kumaras: Sanaka, Sanatana, Sanandana, Sanat Kumara. And in Kali Yuga, E na Kali Yuga, Nidahayata. Nimbaditya. Nimbartacharya. Nimbadacharya. So if you have to take Diksha mantra, you have to take under Então, the se Sampradaya. você for aceitar Diksha Mantra, você tem que aceitar de alguma dessas 4 sampradayas. Se não for assim, será inútil. Brahma, Rudra, and Sanat. Brahma, These 4 Sampradaya. Rudra,
Shri Brahmaruda e Sanaka. Você deve aceitar Diksha Mantra de alguma dessas 4 sampradayas. Você deve aceitar Diksha Mantra de algum Vaishnava dessas 4 sampradayas e cantar. Aí sim o mantra dará frutos. Mas se você receber o mantra de qualquer um, isso não dará frutos. As escrituras explicam isso. É completamente inútil aceitar mantras de algum Vaishnava que não seja dessas 4 sampradayas. Então a gente respeita a Shiva como um Vaishnava. Então aqueles que estão jejuando para Shiva hoje devem ter este humor de que ele é o Guru. E assim o Senhor Shiva ficará muito feliz. Então eu vou te contar um pequeno katha. One person was going, and the cow dung was there. Uma pessoa. A huge pile of cow dung, actually. Então havia um grande local cheio de estrume. And the black bumblebee is going. E um abelhão negro estava sobrevoando aquele local. From inside there, and one came. An insect came out. E havia um besouro rola bosta, um ser que vivia ali no excremento ali. E aí ele perguntou para o abelhão, de onde você veio? O abelhão disse, eu vim do Manasarovar. China, Nepal, and middle of India, Nepal and China. Onde fica o Manasarovar? Fica na Índia, entre o Nepal e a China. É um local muito belo. Os devotos estavam ali falando sobre o Manasarovar que fica em Vrindavana. Mas Gurudeva está dizendo, ei, primeiro escuta o que eu estou falando. Manasarovar. Se você for para o Vrajamanda Parikrama, você vai ver que em Vrindavana também há um Manasarovar. Vrindavana é um tal local que se você for lá, você recebe o fruto de ter ido para todos os locais sagrados automaticamente. Não precisa ficar gastando dinheiro para ir para lá e para cá, não. As pessoas gastam muito dinheiro para ir para Badrinata, Kelavari. Prayaga. Mas se você for para Vrindavana, você não precisa ir para mais nenhum local. As pessoas ficam indo de lá para cá. E aí tu... And then what happened? Everything ends. We all slow down. There is no point of getting that in Braj. Então ele estava falando que você fica indo para lá e para cá, mas no final não obtém nada. Mas que em Braja tem tudo. Lá tem Manasaganga. How many people took bath at the Bansi Ganga? Quantos aqui já se banharam no Manasaganga? How many? Very few. Quantos? Apenas Only muito 6 pouco. people took bath in Bansi Ganga. Apenas 6 pessoas aqui se 3 people banharam going here and there. So many no people. Manasaganga. Veja, tá todo mundo indo para lá e para cá, mas ninguém está indo para o Manasaganga. Então, sobre o que eu estava falando?
estava falando sobre o Manasarovara. What is in the Mansarovar? It's a very beautiful place. Como é o Manasarovara? É um local muito, muito belo. I never went there. Eu nunca fui lá. It's in the middle of China, Nepal and India. É na divisa da China com o Nepal e com a Índia. Maybe a Shampoo will go. He likes to go many places. Talvez Shama Prabhu vá, porque Shama Prabhu gosta de ficar indo para muitos locais. Very beautiful place it is. É um local muito belo. Listen carefully. Ouça cuidadosamente. Very beautiful divine place. É um local muito belo e divino. The demigods coming, sitting there. Brahma, big demigod. Quando grandes semideuses como Sitting there. Brahma, eles costumam ir lá e sentar lá naquele local, que é um local muito belo, Manasarovara. É um local dos semideuses. Lotuses are blooming there. E há muitos lótus lá desabrochando. Peacock dancing. Muitos tipos de pavão dançando, pássaro-cucos. Peacocks, all the birds singing in a beautiful harmony. Todos os pássaros estão cantando muito belamente. Simultaneously, your heart will be Se você for lá, automaticamente, calm. o seu coração fica calmo. Whose mind is not controlled. Aqueles que têm a mente fora de controle, apenas vá para lá e você verá como que a mente fica tranquila. And the insect of that garden Então aquele besouro rolabé I want to take with me. falou para o abelhão: "Ah, eu também quero ir com você." Have you seen the insect that dwells in the garden? Have you seen that? It's the garden of fire. Said, but I want to take with me. Have you seen the insect of that garden of fire? Said, but I want to take with me. Have you seen the insect that dwells in the garden? Have you seen that? Você já viu os It's black in insetos color. que residem no excremento? Ele é preto e não tem asas. But it cannot fly. E sem asa não dá para voar. É um besourinho He said, you come, que mora lá. sit on my back. É também chamado de escaravelho ou besouro rola-bosta, que é um inseto que vive dentro do excremento. We'll take to you. Então o abelhão falou para ele: "Eu levo você." He sat on the back of the black bee. Então ele se sentou ali And after seeing that nas costas do abelhão. that E insect of the cow dung pile, said, very beautiful place this is. And então eles chegaram lá e ele viu quão lindo era o local black bee, para onde eles foram. that insect in a very beautiful big lotus. And then the black bee E a partir daqui eu já estava traduzindo. bring nectar from other flowers. Surprising thing. O abelhão deixou aquele escaravelho, o besouro rola-bosta, ali dentro de um lótus e saiu para coletar o lótus de outra flor. When you connect, listen. This is the foundation of connection. Então a fundação da conexão é Sadhusanga. Sadhusanga Nama Sankirtana. For a living entity, E quando que acontece isso? No momento que a entidade viva está prestes a deixar este mundo material. of material existence and is not coming, you will never get the Em- association of Sandhu. You can never get Você nunca vai conseguir sair do ciclo de nascimentos e mortes até obter a associação do sadhu. without Ram Chandra, you cannot get Satsang. E sem Ramachandra você não pode obter sadhusanga. Very important. Isso é muito importante. Satsang is very important. Sadhusanga é muito There's importante. many places. So that's why Satsang is very important. You can go here, there, many places. O sadhu vai a muitos locais. So that's why in Bhagavatam this is explained. Isso é explicado no Bhagavata. Há muitos slokas. Então, a partir daqui eu já estava traduzindo, tá? Peço a vocês perdão pelas minhas falhas. Jai Jai Shiradi.